Capítulo 2, tópico 3. Deus sempre está disposto a atender-nos. São Bernardo de Sena diz que a oração é uma fiel embaixadora, bem íntima do Rei Celestial e costumada a entrar-lhe no coração, pedindo com a sua importunação para que o ânimo piedoso do Rei conceda o socorro a nós, miseráveis, os quais gememos entre tantas batalhas e misérias neste vale de lágrimas. Isaías também nos assegura que quando o Senhor escuta nossas orações, logo se comove de compaixão por nós e não nos deixa chorar muito, mas ao mesmo tempo responde-nos e concede-nos o que pedimos. Em outra passagem, fala também o Senhor através de Jeremias, e queixando-se de nós diz: Por que dizeis que não quereis mais recorrer a mim? Por acaso minha misericórdia é tão estéril para vós, que não saiba dar os frutos da graça? Ou uma terra tardia que renda fruto muito tarde? Jeremias 2, versículo 31. Com isso, nosso amoroso Senhor quer fazer-nos entender que não deixa jamais de atender nossas orações e quer também reprovar os que deixam de pedi-lo por desconfianças de serem atendidos. Se Deus nos permitisse apresentar-lhe as nossas súplicas apenas uma vez por mês, já seria um grande favor. Os reis da terra dão audiências poucas vezes ao ano, mas Deus concede-nos audiências sempre. São João Crisóstomo escreve que ele está sempre pronto para ouvir nossas orações, e não ocorre deixar de atender a quem lhe pede como é devido. E em outro trecho, diz que quando rezamos, Deus já atende nossas súplicas, antes mesmo de terminarmos de expô-las. Além disso, temos a garantia do próprio Senhor. Antes que eles clamem, eu os ouvirei. Estando eles ainda a falar, eu os atenderei. Isaías 65, 24. O Senhor, diz Davi, está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Ele será à vontade dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. Salmo 145, versículos 18 e 19. Era disso que se gloriava Moisés ao dizer: Não há outra nação tão grande que tenha deuses tão próximos a si como o nosso Deus, que está presente a todas as nossas preces. Deuteronômio 4, 7. Os deuses dos gentios eram surdos a quem os invocava, porque eram míseras criaturas que nada podiam. Mas nosso Deus, que tudo pode e não se faz surdo às nossas orações, e está sempre próximo de quem o invoca, está sempre disposto a conceder todas as graças que lhes são pedidas. Dizia o salmista: Senhor, sei que sois meu Deus de bondade e misericórdia, porque sempre que recorro a vós, logo me socorreis. Salmo 55, versículo 11. Peçamos a Deus coisas grandes. Tópico 4. É melhor pedir do que meditar. Somos pobres de tudo, mas se pedirmos, não seremos mais pobres. Se somos pobres, o mesmo Cristo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, diz o apóstolo, Romanos 10, 12. Visto que, exorta-nos Santo Agostinho, nos relacionamos com o Deus de infinito poder e riqueza. Não lhe peçamos coisas pequenas e vãs, mas sim coisas grandes. Se alguém pedisse ao rei uma pequena moeda ou um tostão, isso seria uma desonra ao rei. Nós, porém, honramos a Deus e a sua misericórdia e liberdade quando, ao nos reconhecermos miseráveis e indignos de seu benefício, pedimos-lhes grandes graças, confiantes de sua bondade e fidelidade ao prometer-nos que concederia toda a graça a quem lhe pedisse. Pedirei tudo o que quiserdes, e ser-vos-á concedido. João 15, 7. Maria Madalena de Paz dizia que o Senhor sente-se tão honrado e consolado quando lhe pedimos graças, que de certo modo agradece-nos, pois assim lhe abrimos o caminho para que ele nos beneficie e satisfaça o seu desejo, que é o de fazer bem a todos.
e estejamos persuadidos que, quando buscamos a graça de Deus, Ele nos dá mais do que pedimos. Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á concedida. Tiago 1,5. Assim diz São Tiago, para demonstrar-nos que Deus não é como os homens, avarento de seus bens. Os homens, ainda que ricos, ainda que piedosos e generosos, quando dão esmolas, mantêm-se sempre apegados, e no mais das vezes dão menos do que se lhes pede, porque a sua riqueza, ainda que grande, é sempre finita. Por isso, quanto mais dão, tanto mais lhes falta. Deus, todavia, dá seus bens em abundância quando se lhes pede. Isso é, com mão aberta, dando sempre mais do que foi pedido, pois sua riqueza é infinita. Quanto mais dá, mais lhe sobra para oferecer. Em verdade, Senhor, és bom e clemente, cheio de misericórdia para todos os que te invocam. Salmo 86, versículo 5. Vós, meu Deus, dizia Davi, sois muito bondoso e generoso com quem vos invoca. A misericórdia que vós derramais é tão abundante que supera todas as súplicas. Portanto, nisto diz São João Crisóstomo, deve consistir toda a nossa atenção, em rogar com confiança, seguros de que, ao pedirmos, todos os tesouros do céu se abrirão a nosso favor. A oração é um tesouro. Quem mais pede, dele recebe mais. São Boaventura diz que toda vez que o homem recorre com oração e devoção a Deus, conquista bens mais valiosos do que o mundo inteiro. Algumas almas devotas empregam muito tempo em leitura e meditação, mas muito pouco à oração. Não há dúvida de que a leitura espiritual e a meditação das verdades eternas são atividades muito úteis. Contudo, Santo Agostinho diz que é muito mais útil a oração. Ao lermos e meditarmos, compreendemos as nossas obrigações, mas com a oração alcançamos a graça de cumpri-las. De que serve conhecer aquilo que devemos fazer e depois não o praticar, salvo para nos tornarmos culpados diante de Deus? Leiamos e meditamos o quanto quisermos. Jamais cumpriremos nossos deveres se não suplicarmos a Deus o seu auxílio. Por isso reflete Santo Isidoro. Em nenhum outro momento o demônio mais se esforça para nos distrair com pensamentos de preocupações temporais do que na hora em que percebe que estamos rezando e buscando a graça de Deus. E por quê? Porque o inimigo sabe que em nenhum outro momento nós conquistamos mais tesouros dos bens celestes do que quando rezamos. Já o grande fruto da oração mental é este: pedir a Deus as graças de que precisamos para a perseverança e a salvação eterna. Por esta razão, a oração mental é moralmente necessária para a alma conservar-se na graça de Deus. Se uma pessoa não se recolhe no momento da meditação para pedir os auxílios necessários para a perseverança, não o fará em outro momento. Na verdade, sem a meditação, não pensará na necessidade que há de pedi-los. Ao invés disso, quem faz a meditação bem verá as necessidades da alma, os perigos em que a encontra e a necessidade que há de pedir, e assim rezará e alcançará as graças que farão, pois, perseverar e salvar-se. Ao falar de si mesmo, o padre Segneri dizia que, no início da meditação, delongava-se mais em ter afeições do que em pedir. Contudo, conhecendo mais tarde a necessidade e a imensa utilidade da oração, daí por diante passou a empenhar-se mais nas súplicas durante as orações mentais que fazia. O devoto rei Ezequias dizia: eu clamei como uma tenra andorinha. Isaías 38:16. Os filhotes de andorinha não fazem outra coisa senão estrilar, buscando com isso a ajuda e o alimento de sua mãe. Da mesma maneira, devemos sempre clamar, pedindo a Deus socorro para evitar a morte do pecado e para avançarmos no seu santo amor. Padre Rodrigues conta que os padres antigos
os quais foram nossos primeiros mestres espirituais, realizaram um conselho entre si para ver qual seria o exercício mais útil e mais necessário para a salvação eterna, e decidiram que seria a repetição frequente da breve oração de Davi: Senhor, apresenta-te em me socorrer. O mesmo escreveu Cassiano: deve fazer com quem quer salvar-se, dizendo sempre: meu Deus, ajudai-me, meu Deus, ajudai-me. Devemos fazer isso logo quando acordamos pela manhã e em seguida continuar fazendo em todas as nossas necessidades e em todas as ocupações, quer espirituais, quer temporais, e mais especialmente como somos molestados por alguma tentação ou paixão. São Boaventura disse que às vezes mais rapidamente se obtém a graça com uma breve oração do que por muitas obras. Já Santo Ambrósio acrescenta que quem ora imediatamente obtém, porque orar é o mesmo que receber. Assim, escreve São João Crisóstomo que não há homem mais poderoso do que aquele que reza, pois se torna partícipe do poder divino. Para alcançar a perfeição, dizia São Bernardo, é preciso meditar e orar. Com a meditação vemos aquilo que nos falta, com a oração recebemos aquilo que precisamos. Conclusão. Em suma, salvar-se sem a oração é dificílimo, talvez impossível, como vimos segundo a providência ordinária, mas rezando a salvação é coisa facílima e segura. Não é necessário ir até aos infiéis e dar a vida para salvar-se. Não é necessário retirar-se no deserto para se alimentar de ervas. Contudo, é preciso dizer: meu Deus, ajudai-me, tende piedade de mim. Há algo mais fácil que isso? E isso será o bastante para nos salvarmos, se estivermos atentos e dispostos a praticá-lo. São Lourenço Justiniano exorta-nos, especialmente para nos esforçarmos a orar pelo menos no início de cada ação. Cassiano atesta que os antigos padres exortavam com insistência para que se recorresse a Deus com breves, porém frequentes orações. E dizia São Bernardo: ninguém tenha em pouca conta sua oração, visto que Deus a tem em conta, dando-nos então aquilo que pedimos ou que é mais útil para nós. E compreendamos que se não rezamos, não haverá desculpas para nós, porque a graça de rezar é dada a todos. A oração está em nossas mãos e disponível sempre que quisermos. Como dizia Davi ao falar de si mesmo: em meu íntimo orarei a Deus, minha vida dizendo-lhe: vós sois o meu auxílio. Salmo 41, 9. Deus dá a todos a graça de rezar, para que ao fazê-lo possamos obter todos os auxílios, até mesmo os abundantes, para observar a lei divina e perseverar até a morte. Se não nos salvarmos, toda a culpa será nossa por não rezarmos. Obrigado, meus amigos, por terem escutado o audiobook do Grande Meio da Oração de Santo Afonso Maria de Ligório. Espero verdadeiramente que esse conhecimento tenha trazido luz à razão de todos, conscientizando-os da importância da oração para a salvação e para alcançar as graças nessa vida atual. Que Deus os abençoe e Nossa Senhora os cubra com o seu manto sagrado.